Posso profetizar algo? Pode mesmo? Você vai ter um choque nesse mês de fevereiro, um choque de realidade, um choque de realidade. Quando Deus me disse: eu quero que você pregue sobre Elias, toda vez que aparece o nome de Elias, aparece o sobrenatural. Toda vez. Toda vez. Então, o pastor Vitor vai pegar o microfone de novo, vai finalizar o culto com suas ofertas, como o menino está fazendo ali, ó. Mas preste atenção, porque vai ter choques emocionais aqui, choques espirituais aqui. Toda vez que nós temos um choque, a gente muda. Está entendendo? A salvação não vem pelos seus méritos humanos, porém o seu galardão vem pelos seus méritos. Salvação é em Cristo, mas o nosso galardão vem pelas obras que nós fazemos. E tudo aquilo que Deus vai chocar você, e todo aquele que ouvir a minha palavra e a palavra dos pastores que vão ministrar sobre Elias, tudo vai ser um divisor de águas. Tá? Você lembra no início, os que estão desde 2014 comigo, lembra que eu disse assim: Deus iria tocar na onde o povo mais, aquilo que era de mais essência do povo. O que aconteceu em 2015? Seca a água. O que aconteceu através de Elias? O que o pastor falou? Para a água. 3 nutrientes básicos. Talvez eu pregue isso em algumas outras mensagens, mas pega aí, ó. Pega aí, porque é início, para você não ter problema e não esquecer do que os profetas estão falando. 3 coisas básicas que você não fica sem. Você não fica sem proteína, você não fica sem água, você não fica sem gordura. São 3 nutrientes, macronutrientes básicos do ser humano. O que é que Deus levou para Elias? Pão e água. Carboidrato, proteína, pão e carne. Obrigado. Pão e carne, carboidrato, proteína. A carne, alto valor biológico, tem proteína, tem aminoácido, tem triptofano, esqueci o nome lá das proteínas que tem lá, e tem lipídio. E ele deixou aí do lado de quê? Do querite, da onde tinha água, que simboliza a vida. Não entendeu, né? Deus vai te dar vida, Deus vai te dar pão e Deus vai te dar carne. As 3 coisas básicas que você precisa para viver. Só o ser, irmão, que entendeu a mensagem. Vou repetir: Deus vai te dar água, símbolo de vida. Deus vai te dar pão, símbolo da carne de Jesus e de substâncias para você comer, para você viver. E Deus vai te dar carne, alto valor biológico. Não haverá fome nem sede para onde estiver um filho de Deus. 1 Reis, capítulo de número 17. Versículo de número... Nós vamos ler o versículo 1, mas eu quero ler um pouquinho antes, no final do 16, até o versículo 1 do 17. Nós vamos começar do 16, 29 então. 16, 29. E essa série profética, essa campanha, com certeza é algo do coração do eterno Deus para esse ministério, para nós, para a sua vida, amém? Você vai descobrir ao longo das ministrações que isso tem uma simbologia e uma verdade tremenda para nós vivermos. Diz assim então, 1 Reis 16, só volta um pouquinho aí, 29. Todos acharam aí? Então vamos lá. Olha só, 29 do 16 de 1 Reis, diz assim: E Acabe, filho de Onri,
começou a reinar sobre Israel no 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que a todos os que foram antes dele. E sucedeu que... Não memorei, vamos lá. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. E levou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Verso 34: Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Josué, filho de Num. Agora nós chegamos no 17. Você vai entender porque nós estamos lendo tudo isso. 17:1 diz assim: Então, nós acabamos de ler algumas coisas que aconteceram. Então, diga então. Não, tem que ser aquele então. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, rei de Israel, disse assim: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém? Agora eu peço toda a sua atenção aqui, que eu vou tentar discorrer aquilo que o Espírito de Deus trazer à minha vida aqui neste momento agora. Nós estamos entrando numa série, uma campanha sobre o profeta Elias. O profeta Elias, ele é um dos maiores profetas de Israel. Tem Moisés e tem ele, são os dois mais estimados profetas da Bíblia pelo povo judeu, pelo povo de Israel. E tem que ser por nós também. Existem coisas que Deus fez com Elias que Deus não fez com nenhum outro homem. Existem coisas que Deus deu a Elias que Deus não deu para nenhum outro homem. Capacidades que Deus não deu para nenhum outro homem. E é desse Elias que nós vamos tratar nesses dias e que o Espírito da profecia vai ministrar sobre nós. Diga comigo: Espírito da profecia. Elias, ele é um profeta tremendo. E a Bíblia, ela relata do Espírito da profecia. E eu quero começar dizendo para você que Elias, ele é um personagem que aponta para o fim de todas as coisas. Ele é um personagem, ele é um profeta que aponta para o fim de todas as coisas que nós estamos vivendo aqui na terra. Ele é um profeta que aponta o fim, que ele mostra o fim de todas as coisas. Ele mostra com as suas atitudes, com o espírito que ele carrega, o fim de todas as coisas. Então, todo crente, todo cristão, toda pessoa que conhece um pouco a Bíblia, toda pessoa que tem um pouco de temor e de tremor diante da palavra de Deus, ela se preocupa com o fim de todas as coisas. Ela se preocupa de como as coisas vão acabar. Ela não se preocupa apenas com o dia a dia. Ela não se preocupa apenas com o que vai acontecer hoje ou amanhã. Ela se preocupa se tudo acabar aqui agora, tudo acabar hoje, como eu estou. Você sabe que Elias, todo mundo ali já viu uma historinha de Elias, que Elias, ele foi assunto aos céus antes de morrer. Ele não morreu. Todo mundo sabe disso? Amém, gente? Então, o que foi dado para esse homem é tremendo. Todo mundo sabe disso.
Todo mundo sabe que veio cavaleiros, carros de fogo, e separou Elias de Eliseu, e ele foi assunto aos céus pelo redemoinho. Agora pensa comigo, nós na nossa vida, a gente fica pensando nas nossas coisas, a gente fica pensando naquilo que o dia a dia tem para nos oferecer, a gente acorda animado para construir coisas, mas a gente para um segundo para entender o espírito da profecia. Quando você vem para a casa de Deus, você traz uma Bíblia nas suas mãos, e essa Bíblia é uma profecia. Você carrega profecias na sua mão, você ouve profecias na comunidade onde você vai, na igreja onde você vai, quando você se reúne na célula, na casa de poder, você ouve ali profecias. Só que será que você parou um pouquinho para pensar que essas profecias elas têm um cumprimento? Você parou para pensar um pouco que as profecias da Bíblia elas vão acontecer? Às vezes um profeta chegou para você e disse: nossa, Deus vai te levar para os 4 cantos da terra. Aquilo que nós costumamos dizer de promessa: nossa, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Mas a maior e melhor profecia que nós queremos que se cumpra é a palavra. A melhor e a maior profecia que você tem que zelar, que você tem que guardar é a palavra. Você carrega ela até aqui. Você está cansado de ouvir dela. Não deveria se cansar, mas você deveria ter isso dentro de você, incrustado dentro de você. Sabe quando uma pessoa vem e diz algo de Deus para você e você não gosta? Um dia Deus vai te mostrar que você não gostou daquilo que foi falado. Eu não estou dando indireta nem direta, mas um dia já evangelizaram eu e eu quase mandei tomar naquele lugar. Quando eu não era crente. Quando eu não era crente, me evangelizavam, eu falava: eu só vou para a igreja quando me derem dinheiro. Mas eu vim pela dor para a verdade de Deus. E tudo isso que eu estou dizendo não tem desconexão com aquilo que Elias é. Sabe por quê? Porque Elias, ele tinha uma boca. Todos nós temos, né? Elias tinha uma boca. Só que essa boca era uma boca de Deus. A boca de Elias era a boca de Deus. O nome de Elias significa quem é como Deus. O nome de Elias significa Deus é o Senhor, Javé é o Senhor, Yavé é o Senhor. O nome de Elias significa isso. Então Elias se apresenta diante de uma nação que está ali adorando um Deus chamado Baal. A nação de Deus, gente, a nação que Deus fez, que Deus escolheu, está adorando outro Deus. E aí vem um cara que se chama Elias, Eliahu. Tem um cara que aparece que se chama Yavé, é Deus, diante de uma nação que está adorando outro Deus. E esse cara, ele chega num momento de muita tristeza para esse personagem aqui da Bíblia, chamado Hiel, que nós lemos no versículo 34. Ele aparece num cenário onde um cara que edificou uma cidade que tinha sido destruída. Todo mundo aqui já ouviu falar dos muros de Jericó, não ouviu, gente? Amém? Então vamos acordar comigo, vamos participar comigo. E Hiel, ele deu uma de louco, porque na Torá está escrito, na palavra está escrito, está registrado na palavra que Josué amaldiçoou Jericó. Está registrado. Então quem era de Israel sabia o que Deus de Israel tinha falado. Quem carrega uma Bíblia sabe o que o Deus da Bíblia fala. Então
Hiel, nos dias de Acabe, edificou a Jericó. Porém Josué, quando destruiu Jericó, quando Deus fez ruir Jericó, os muros caíram e eles conquistaram. Deus disse através de Josué: maldito será o homem que tentar reconstruir Jericó. O seu primogênito vai morrer quando ele afundar, e o seu último filho vai morrer quando esse homem pôr as portas. E quando aquele homem fundou de novo aquela cidade, o primeiro filho dele, o primogênito dele, morreu quando ele edificou a cidade. E o segundo filho dele morreu quando ele colocou os portões. Então, povo de Deus, eu como um povo, como somos povo de Deus, nós carregamos uma profecia, e essa profecia ela vai se cumprir, queira o homem ou não. Só que burro é quem carrega a profecia, quem é estudado na palavra, quem busca ler a palavra, quem sabe o que a profecia vai trazer e qual é o cumprimento dela. Aí imagina Elias, ele aparece no reinado de Acabe, o rei de Israel, pensa, o presidente de Israel, o cara mais importante de Israel. Elias era um profeta de Deus reconhecido, ele era um profeta de Deus que tinha patente, ele era um profeta de Deus que tinha reconhecimento. Quando ele se apresentava, todo mundo sabia que ele era o Elias, porque ele era famoso. Por quê? Porque naqueles dias, e eu quero acreditar que nesses dias, as pessoas vão começar a honrar os profetas. As pessoas vão começar a honrar os profetas, por mais que Acabe esteja reinando. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não. Por mais que Acabe esteja reinando, as pessoas precisam parar para ouvir Elias, porque tem gente que não está ouvindo aquilo que Deus está falando, não está lembrando daquilo que Deus está falando. O maior problema de você carregar isso aqui debaixo do braço é você não lembrar daquilo que está escrito aqui, porque o que está escrito aqui tem cumprimento certo. E aí, rei de Israel, o rei cujo Deus é o Todo-Poderoso, o que abriu o mar, o que mandou as pragas no Egito, o que fez grandes milagres, destruiu os filisteus, destruiu tantos inimigos de Deus. O rei de Israel vem e ele começa a adorar Baal, o Deus da tempestade. E esse Deus era muito venerado, porque naquele tempo existia, a maioria eram agricultores. Então eles clamavam ao Deus da tempestade, e eles tinham a chuva. Porém Deus estava por aqui, ó. Deus estava por aqui. Sabe uma coisa que Deus não tem paciência? É quando você sabe que deve adorá-lo e troca ele por outro altar. É quando você sabe que tem que se inclinar ao altar de adoração dele, o único Deus de Israel. Diga assim, o único. Diga com convicção, o único. Ele é o Deus único. Ele é o Deus único que deve ser adorado. E aí ele levanta aquele profeta que tem esse nome que você sabe. Como é que é o nome de Elias? Hã? Como é o nome de Elias? Quem sabe grita aí. Acabei de falar 2 vezes. Fala. Hã? Jonathan, não vale, Jonathan. Cadê as pessoas que estão prestando atenção? Como é que chama o Elias? Você não vale, Bi. Gente, Elias significa Yahvé é Deus, Jeová é Deus. Narabasharamanai. E aí essa profecia chamada Elias, ele chega para um rei todo corrompido e ele diz: rei, você lembra do que está escrito na Torá? Rei de Israel, você lembra o que está escrito na lei de Deus?
Tu lembra, rei de Israel? Tu lembra, João, Maria, Ciclano, fulano que está aqui? Você lembra o que está escrito na lei de Deus? Rei de Israel, tu lembra o que está escrito na lei de Deus? E aí ele chega para o rei de Israel e diz: Deus de Israel, perante cuja face eu estou, perante cujo rosto eu estou diante do rosto dele. E ele continua dizendo: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá. Sabe o que Elias estava dizendo? Elias estava falando para o rei: rei, você, rei de Israel, ignorante, eu vim como uma voz de profecia para te dizer que você não lembra de nada o que o Deus Todo-Poderoso falou. Em Deuteronômio 11, versículo 17, eu vou ler para você. Se você quiser abrir, pode abrir. Deuteronômio 11, 17, olha o que diz. Olha o que diz. Vou ler desde o 16. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Elias só chegou no cara mais importante de Israel e disse isso para ele. Você lembra, rei? Está escrito: pois assim diz o Senhor, segundo a minha palavra. Sabe por que ele diz segundo a minha palavra? Porque a boca dele não era mais dele, irmão. A boca dele era a boca de Deus. A boca de Elias era a boca de Deus. Então, quantas vezes nós desprezamos a boca de Deus? Quantas vezes nós desprezamos a palavra do Eterno? Quantas vezes nós desprezamos aquilo que Deus fala? Quantas vezes nós queremos ouvir uma pessoa falando conosco, sendo que nós precisamos deixar que o Espírito da profecia fale conosco? Nós precisamos deixar com que a própria palavra fale conosco. Ei, se você não ouve boca de Deus, você vai ver a profecia se cumprir, e a profecia tem consequências. A profecia de Deus tem consequências. E é por isso que você precisa retornar à presença de Deus. Se arrependa de se inclinar a outros deuses, porque em Israel, nós somos Israel, amém, irmão? A Bíblia diz que Deus fez nós como Israel espiritual. Deus nos escolheu também, e nós somos Israel também. Então essa palavra é para nós. Essa palavra é para nós, que nós precisamos ser como Elias. Nós precisamos ser como o profeta Elias, que tem a boca de Deus, que tem o entendimento de Deus, que lembra aquilo que Deus está falando, aquilo que está registrado na palavra, que lembra aquilo que Deus um dia registrou, e que esse cumprimento será certo, que lembra aquilo que Deus deseja que faça. Elias, ele quer ativar você para que você tenha o entendimento do fim de todas as coisas. Às vezes você não tem temor a Deus, como esse Acabe não tinha temor a Deus mais. Às vezes você não treme mais diante da palavra de Deus. Às vezes você não tem temor nenhum de pecar. Mas nesses dias
O espírito da profecia, o espírito de Elias, quer trazer a consciência a você que o fim está chegando. Que o fim está chegando. Sabe por que eu estou pregando tão devagar assim, tão calmo? Porque eu senti um peso ali. Mais um peso, que eu quase desmaiei. No começo da mensagem eu achei que eu ia desmaiar. Agora começou a ficar tudo tonto. E aí eu fiquei, Deus me dá graça. Só que você deveria sentir também esse temor a Deus, esse tremor diante de Deus. O que mais? Olha o que me veio na mente agora. Existe uma passagem na Bíblia, em Lucas 16, que fala do rico e do Lázaro. Lázaro era um homem pobre que vivia à porta da casa do rico, com chagas, porém o rico passava por ele e não lhe dava esmola, não lhe dava comida, não lhe dava nada. E o rico só festejava. Chegou um dia que aquele Lázaro morreu. Não é o Lázaro da tumba, é outro Lázaro. Ele morreu. E chegou alguns dias depois, o rico morreu. E aí Jesus continua dizendo assim: o rico viu o pobre Lázaro num lugar com Abraão, um campo verde, refrescante, descansando, porque ele sofreu em vida e Deus recompensou ele. Porém, Lázaro estava num lago de fogo, sofrendo e dizendo, por favor, rico estava num lago de fogo, sofrendo, dizendo: Lázaro, pinga o seu dedo na água e põe na minha boca. E aí Lázaro disse para ele: não posso. E Abraão disse: não pode, porque existe um abismo entre mim e você. Não pode, você não pode mais. E aí o rico diz assim para ele: ei, por favor, envie alguém na minha casa. Envie alguém na minha casa para pregar para eles, para falar o que está acontecendo aqui, para eles se arrependerem, e não virem para cá onde eu estou sofrendo e não tem mais solução para mim. E aí Abraão disse assim para ele: ei, se ele não acreditar nas palavras que são pregadas lá, nada podemos fazer. Deus já enviou Moisés, Deus já enviou os profetas. Não existe nada que nós podemos fazer se eles não acreditarem. Às vezes você acha que a grande chance da sua vida de mudança vai vir por algo que você espera tão grandioso. Não. Deus está falando, ó. Deus está falando. Deus está falando. Quem que pode nos livrar? Quem pode livrar a nossa vida? Se não nós mesmos, porque temos ouvido a palavra de Deus. Ei, às vezes você se confunde com aquilo que é pregado, com aquilo que falamos, porque nós falamos como o profeta Elias. E o profeta Elias fala como a boca de Deus fala, e às vezes a boca de Deus fala coisas que a gente, nossa, que é isso? Deus não é assim. Às vezes vem uma pessoa e diz algo de Deus para você, algum conserto, alguma coisa que você está errado, principalmente os pastores, os profetas, os evangelistas, o apóstolo aqui. Às vezes nós dizemos algo que vai na veia, mas que vai na ferida, vai na dor. Ei, todo médico vai na dor. Toda pessoa que quer curar vai na dor. Toda pessoa que quer curar vai na dor. E não ache você que essa palavra é para o irmão da direita ou para o irmão da esquerda. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim, gente. Você acha que eu não fico bravo quando eu sou exortado? Às vezes eu fico. Falo, nossa, eu me cobro. Deus, eu me cobro. Eu falo, Deus, estou errado, então tá bom, estou errado. Só que é melhor eu me cobrar do que me voltar contra Deus, como fez Acabe. Sabe por quê? Porque por mais que eu me volte contra Deus, Deus não vai deixar de ser Deus. Por
Por mais que você um dia se volte contra Deus, anjo do Senhor, anjos de todo mundo aqui, faça gravar isso na mente deles e no coração deles. Por mais que você se volte contra Deus, Deus nunca vai mudar de ser Deus. E Deus vai salvar quem tem que salvar, e você não vai ser salvo se você se voltar contra Deus. Deus pode salvar a pessoa que você mais odeia e você ficar. Deus pode fazer coisas que você nem imagina e você ficar. Sabe por quê? Porque você se voltou contra Deus. Quando a gente se volta contra Deus, Deus disse: eu não conheço essa pessoa. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus único. Deus é um Deus único. Por quem você tem trocado Deus? Pelo que você tem trocado o Senhor eterno? Pelo quê? Pelo quê? Às vezes você tem trocado Deus por aquilo que você acredita. Às vezes você acredita que está certo fazendo o que você está fazendo, e você tem trocado Deus por você mesmo. Você se adora. Eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. E Deus está te dizendo: você está errado, você está errado, você está errado. Mas Deus, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Porém, você continua teimando contra Deus. Até quando? Até os nossos olhos verem aquilo que a Bíblia diz que nós vamos ver. Até os nossos olhos verem aquilo que a Bíblia diz que nós vamos ver. Até quando nós vamos ficar teimando contra Deus? Até os nossos olhos verem aquilo que a Bíblia diz que nós vamos ver? Elias aponta o fim de todas as coisas. Elias está apontando o fim de todas as coisas. E você vai ver o fim de todas as coisas de que lado? Com qual perspectiva você vai ver o fim de todas as coisas? Com qual perspectiva? De qual lado da história você vai querer ver o fim de todas as coisas? Do lado de Lázaro, o pobre que sofreu, mas que sofreu em vida e foi galardoado por Deus na eternidade? Ou do lado do rico que só gozou da vida, foi soberbo, não ajudou os que precisavam da sua riqueza, mas que viu do outro lado da vida a perspectiva ruim e eterna? Ei, eu penso na eternidade todo dia. Eu penso na eternidade todo dia. A eternidade, ela é mais importante do que o prazer da carne. A eternidade é mais importante do que o seu prazer. Você não tem noção disso? Você tem essa convicção? Tem? A eternidade, ela é mais importante do que qualquer coisa que você está planejando. Ela é. Ei, a eternidade é mais importante. Elias está vindo nesses tempos, Elias está vindo nesses tempos, o Espírito de Elias está vindo nesses tempos para nos dizer, o Espírito da profecia está dizendo: quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem tem ouvidos ouça. Às vezes você acha que igreja é isso que está aparecendo no YouTube aí, um monte de jovens se levantando falando coisa que não sabe, um monte de gente que ficou famoso que fala coisa que não tem convicção. Mas a igreja ainda diz que o Espírito de Elias, o Espírito da profecia, é a boca de Deus, e a boca de Deus machuca para curar. A boca de Deus, ela coloca os montes que estão erguidos, ele aplana os montes. Isso é avivamento. Avivamento é você ver um monte bem alto e Deus cortando o monte, aplanando o monte. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que era não é mais, porque Deus colocou em equilíbrio. É isso que falta para nós. Elias ativa o fim das coisas dentro de nós. O
espírito da profecia, o espírito de Elias. Ei, temor caia sobre nós. Que o temor caia sobre nós. Que o tremor caia sobre nós. Para quem olharei eu, diz o Senhor, olharei eu para aquele que tem um espírito frágil, coração contrito e que treme e que teme diante da minha palavra. A boca de Deus está falando com você. A boca de Deus está falando com você. Por mais que você sofreu uma grande tristeza nesses dias, ei, quero te dizer uma coisa. Deus às vezes faz você se entristecer para você parar de adorar outros deuses. Meu Deus, Deus te frustra, te entristece tanto porque existe um outro Deus diante de você. Deus faz você ficar tão triste para você ver que aquele Deus não tinha nada para te oferecer. É estranho dizer, né? Deus faz a gente ficar tão triste. Mas sabe por que Deus faz isso? Porque na realidade somos nós mesmos que estamos fazendo. Deus só faz assim, ó. Ele só faz a gente ver as coisas como elas realmente são. Só que às vezes, irmão, nós prosseguimos em continuar em vendo as coisas como nós queremos, vendados. E aí infelizmente nós caímos aonde Deus não quer que a gente caia. A gente acaba vendo a eternidade de um outro lado, irmão. Quando você não era crente, quando você não conhecia Jesus, quando você pecava, Deus falava com você? Não. Quando você pecava, ou quando você pecava, você sentia algo ruim dentro de você, dizendo, nossa, não faça mais. Sentia? Não. Quando você pecava, quando você era do mundo, você sentia a opressão demoníaca em você, os demônios querendo, te ameaçando de morte, os demônios tentando tudo contra você. Você via isso? Sim ou não? Via? Mas Deus já estava trazendo você, mas antes de você ter o entendimento, nós pecávamos e não sentíamos arrependimento nenhum. Sentíamos? Sentia arrependimento, irmão? Não. Remorso? Porém agora, na presença do Eterno, como é difícil ficar firme, não é? Você acha difícil? Na presença de Deus, você vê que as trevas vêm contra nós, não vê? Você não vê que as trevas vêm contra a sua vida? Vê ou não vê? Vê. Enxerga? Consegue enxergar as trevas vindo contra você? Às vezes você acorda, as trevas vêm e se apresentam diante de ti com uma circunstância. As trevas vêm e se apresentam diante de ti com outra circunstância. Você vê o ódio do inferno. Por quê? Porque você está diante do único Deus. E Deus está te chamando. Deus está te chamando para você não ter mais dificuldade de andar com Ele. O próprio Jesus disse que seria difícil, não disse?
Mas ele disse o que? Tem de bom ânimo, eu venci. E vocês vão vencer. Ele disse, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Quando as trevas se apresentarem, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E diga, o espírito da profecia está sobre mim e ele está me debulhando, ele está me edificando. E eu sei que o fim de todas as coisas é melhor do que eu estou vivendo agora. O fim de todas as coisas é melhor do que o que você está vivendo agora. Ei, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus. Elias se levanta e diz: ei, Acabe, assim diz o Senhor, não vai chover segundo a minha palavra. 3 anos e meio não haverá chuva. Para você que não sabe, 3 anos e meio é um tempo de uma tribulação. Metade de uma tribulação. Elias estava mostrando, porque ele é o espírito da profecia. Elias estava mostrando o fim de todas as coisas para todas as testemunhas que estavam ali, porque eles estavam confiando num Deus que dava chuva, porém tinham parado de confiar no Deus de Israel. Em quem você tem confiado? No que você tem confiado? Na força do seu braço? Na capacidade que você tem para fazer girar as coisas na sua vida? E você nem consulta o único Deus mais? Em quem você tem confiado? Deus pode arrancar tudo de nós, irmão. Você acha que Deus é justo? Sim. E se você visse uma família, um homem, uma mulher, e aquele homem e aquela mulher vivesse única e exclusivamente do mantimento do leite de uma vaca, vivessem num campo, e eles vivessem única e exclusivamente do mantimento daquela vaca, eles se alimentavam daquele leite. E aí Deus permite que aquela vaca morra. E aí você olha para aquela circunstância e você fica indignado. Como eles vão se alimentar? Como eles vão sobreviver? Nós não somos assim, gente. Deus tira tudo de nós. Deus permitiu que aquela vaca naquela circunstância morresse. E aí Ele olha para nós e está esperando se a gente vai questioná-lo. Só que se a gente questiona Ele, Ele explica assim: existia um espírito de morte que estava rondando essa família, e para que esse homem não ficasse sem a mulher, eu permiti que esse espírito tomasse a vida desta vaca em lugar da mulher. O que é mais importante, a vaca ou a mulher? A vaca é mais importante? Você está com a sua esposa aí, o que é mais importante? Aquilo que te mantém ou aquilo que te edifica? O que é mais importante para você, irmão? São os seus negócios ou a sua família? O que é mais importante? Se o diabo querer matar a sua família, você vai querer abraçar o seu negócio? Sabe qual que é o nosso problema? Nós não olhamos com o olhar de Deus e questionamos Ele. Deus é bom o tempo todo, irmão. A Bíblia diz isso. E em todo tempo Deus é bom. A sua benignidade dura para sempre. Então se Deus tirou algo de você, é porque existe outro algo explicativo muito maior, mas que Deus não precisa te explicar.
Deus não precisa te explicar nada. Deus não precisa me explicar nada. Se Deus permitiu que algo morresse na sua vida, foi para preservar algo muito mais importante que ainda você não está notando, e que você precisa notar e dizer: vamos prosseguir, tem de bom ânimo, amanhã eu vou fazer uma outra coisa. Se eu não vou mais viver do leite da vaca, eu vou plantar batata. Ei, dá a volta, irmão, se levanta. Se levanta. Vai até quando ficar olhando para a vaca? Ah, ela morreu, sendo que era a coisa mais importante que era para morrer, e Deus livrou isso, e você ainda não se tocou. Agradeça ao Senhor em todo tempo, irmão.